qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, ele não dá alimento à carne dele, alimenta o seu espírito. todavia quem peca sem peca estando próximo para ele. 1 Coríntios capítulo 13, 10. Começa do 9? Pode ser. Portanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Certo? Então, qual é o contexto do capítulo 13? Ele está falando acerca de dons de ensino somente? Resposta, não. Não são somente dons de ensino, mas a ênfase do período, de até quando isso vai acontecer, é a mesma. E um detalhe aqui, uma ênfase que eu faço. Quando o apóstolo Paulo está falando acerca de dons, ele entende que os dons são imperfeitos. A visão que o apóstolo Paulo tem acerca do que ele mesmo está escrevendo. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, o que é imperfeito, será aniquilado. Que está falando do quê? Dos dons. Que está no versículo 8 e versículo 9. Ele fala que o perfeito é Cristo. Quando o Perfeito perfeito chegar, o que é imperfeito, o que é dons, o que nós conhecemos em parte. Nós só conhecemos uma parte, não conhecemos a plenitude, não temos a perfeição. Os dons não se manifestam de maneira perfeita. Então, a pessoa é curada, mas ela volta a ficar enferma. A pessoa é ressuscitada, mas ela volta a morrer. Né? Então, essa é a nossa guerra, Senhor. Né? Então, é o que falta, às vezes, a compreensão das pessoas acerca disso. Pastor, ele traz um parâmetro, não cortando. Ele traz um parâmetro também de quando acaba, né? Quando Cristo voltar. Quando o perfeito chegar. Aí, acabou. Então, até aí, a quantidade dos dons segue até a vinda de Cristo. Né? Então, qual é a ideia? Que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é levado aos céus, né? Quando tem a ascensão, que aí você vai ver lá no capítulo de número 1, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios. Lá vai falar acerca da ascensão. Então, quando ele assunta aos céus, ele confere dons aos homens. E esses dons, eles encerram quando ele volta. Então, os dons é para a compreensão deste espaço de tempo. Tá certo? Agora, ainda dentro do contexto de dons de ensino e agora com acréscimo de dons de milagre. Então, Efésios nós falamos acerca de dons exclusivamente de ensino. Quando nós vamos para Coríntios, nós temos os dons de ensino, mas também agora temos dons de milagres. Então, quando eu olho para o contexto de ensino, diz que visa o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, quando eu vou para ensino com acréscimo de milagre, já não tem a mesma ênfase no que diz respeito de propósito, o que visa aquele dom. Então, lê para nós, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. 12. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Opa! Então, lá no contexto de ensino, era para a edificação do corpo de Cristo, mas qual era a ênfase? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando você faz essa leitura lá na ênfase do ensino, você não consegue ter a percepção de que essa edificação do corpo de Cristo é a edificação da igreja. Então, vem um complemento, né? Ou uma espécie de explicação mais detalhada lá em Coríntios capítulo 14, no versículo 12. Só que quando você acrescenta o versículo 26, ele dá o desfecho dessa compreensão. 14, 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vós vos reunis, a cada um de vós tem um salmo ou uma mensagem de ensino, uma revelação ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro
tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ok. Então, a edificação da igreja, essa é a visão que se deve ter acerca do dom. Quando você olha isso para ensino, você vai olhar isso para milagre, é a mesma coisa. Então, quando faz a leitura inicial, a gente, mas espera aí, ó, é diferente aqui uma coisa e outra. Não, vamos ler de novo. Ah, não, parece que está complementando. Vamos ler mais um pouquinho. Poxa, de fato, está falando da mesma coisa. Então, a visão, a ênfase, o propósito do dom, ele vai permanecendo. E é o propósito de edificação da igreja. Então, quando você faz, por exemplo, a leitura de até quando, é a mesma coisa. Quando você faz a leitura do que visa, de qual é o seu propósito, é a mesma coisa. Agora, quando fala acerca de para quê? Lá era para a questão do ensino, para não ser levado em vento de doutrina. Aqui ele não pôde fechar. Aqui, então, estabelece aquele pontinho onde ele tem que abrir, trazer uma amplitude um pouco maior, porque ele não está mais falando só acerca de dom de ensino, ele colocou também dom de milagre. Então, ele vai no versículo 7 e vai dizer: a manifestação do Espírito é dado para cada um, para o que for útil. Qual utilidade é essa? Agora, para o que for útil. Então, não é mais somente para que vocês não sejam levados em qualquer vento de doutrina. Transcende isso, porque eu não estou mais falando somente do dom de ensino. Agora eu também estou falando acerca de dons de milagre. Então, para o que for útil. Né? É para edificação da igreja? Edificação da igreja. Tá certo? É até a volta do Senhor Jesus? É até a volta do Senhor Jesus. É para o que for útil, né? E é para não ser levado em qualquer evento de doutrina. Ele vai fazendo alguns parâmetros para que as pessoas não se desviem da fé e tenham uma base. Ele mantém e faz um complemento, mantém e faz um complemento, vai tendo uma concordância, porque o autor é o mesmo. É a mesma forma de pensar, de repente escrita de uma outra maneira, que você tem dificuldade de empregar o contexto dentro da outra carta. E aí você, de fato, vai ter alguns pontos que, como já foi dito há alguns minutos atrás em nossas falas, não tem como fazê-lo da mesma maneira, porque o contexto aqui empregado é outro. Agora, isso você começa a ter uma ideia, e você agora pega tudo aquilo que foi dito, começa a formatar dentro daquilo que você aprendeu até esse momento e visualiza se é de fato dentro deste contexto que a manifestação dos dons, onde você congrega, a forma como você tem entendido e buscado, tem sido essa, né? Se está dentro desse parâmetro, porque quando vai falar de dons, a primeira coisa que se faz é falar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Né? Permanecei em Jerusalém para que sejais revestidos de poder, a virtude do Espírito Santo, algumas traduções, né? Então, assim, e cria-se aquela ideia de que o revestimento de poder, a virtude do Espírito Santo, é o que vai conferir o dom. E não dá para cravar nessa interpretação, porque o próprio texto se explica. Ele vai falar que aquilo que está acontecendo, o poder que está sendo entregue, derramado, o que está ocorrendo sobre a vida daquelas pessoas no revestimento de poder, é para que elas sejam testemunhas de Cristo. Então, o propósito agora não é mais o mesmo. Então, assim, eu posso buscar alguma espécie de similaridade, mas não dá para dizer que o propósito que foi dito em Efésios, o propósito que foi dito em Coríntios, que fala acerca dos dons, é o mesmo que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Né? Mas o que significa? O que quer dizer para ser testemunha? Algumas vezes nós já falamos sobre isso. Por que para ser testemunha? Porque você tem, naquela época, a igreja sendo perseguida, as pessoas estão perdendo seus bens que estão sendo confiscados, as pessoas estão sendo presas, martirizadas. Então, assim, o martírio
Só para que os irmãos consigam entender um pouquinho. Né? Você tem aí pessoas que são colocadas em praça pública que são cerradas ao meio, Queimadas vivas, queimadas vivas, esfoladas, decepadas, empaladas. Então, como é que você passa por um sofrimento atroz desse e não nega Jesus Cristo? Esse preparo só vem pelo Espírito Santo. Você não consegue. Você não tem força em si mesmo. Então tem que vir um revestimento de poder sobre a sua vida para que você consiga permanecer como testemunha de Cristo, sem negar o seu nome. Então é essa a ênfase, esse é o contexto, é essa a história. Não dá para fugir disso.